Se você tivesse a oportunidade de recomeçar, de começar tudo novamente, de uma forma diferente, o que você faria? Aqui nós temos no livro de Gênesis, no capítulo de número 8, quando acabou o dilúvio, depois de 150 dias dentro de uma arca com a sua família e com todos os animais, Deus ordena a Noé que saia da arca e que ele libere os animais para que eles possam se multiplicar e possam repovoar a terra, ou seja, o ecossistema tinha que ser restaurado. E daí também a Noé e sua família, Deus dá a ordem que eles se multipliquem, que eles se estabeleçam, que eles governem sobre a obra das mãos do Senhor. E Deus coloca o pavor e o medo nos animais sobre o homem. E Deus começa a orientar Noé como é que ele tinha que proceder nesse novo recomeço. Mas é interessante que a atitude de Noé é o grande diferencial para se começar uma nova história, para um novo recomeço, para que ele possa ter êxito nessa nova jornada, nessa oportunidade que Deus lhe concedeu. E eu quero ler para vocês esse versículo aqui, para que isso sirva de reflexão para mim e para você. Lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 8, no verso de número 20, diz assim: então edificou Noé um altar ao Senhor, e tomando de todos os animais limpos e de todas as aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. O Senhor sentiu o cheiro suave e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do seu coração, do coração do homem é má desde a sua meninice, e jamais tornarei a ferir a todos os seres viventes, como fiz. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Você veja, e vamos refletir aqui, por causa da atitude de uma humanidade corrompida, veio o fim de toda uma civilização do mundo antigo. Tudo foi destruído e sucumbiu nas águas do dilúvio, salvando-se somente Noé e sua família, que ouviu a voz de Deus, que era um homem íntegro, justo em suas gerações e andava com Deus. Então Deus o escolheu e ele achou graça aos olhos de Deus, e Deus ordenou para ele, revelando a forma como ele iria se salvar, construindo uma arca para se salvar com toda a sua família. E veio o dilúvio, destruiu tudo, se salvou Noé com a sua família, ficaram 150 dias dentro dessa arca até as águas baixarem, e a arca pousar no monte Ararat, ali na Turquia, para que Noé pudesse sair dessa arca. Depois que a terra estivesse enxuta, Deus ordena a ele que saia dessa arca. Você vê a atitude de uma civilização corrompida, que praticou o mal ao ponto de Deus se entristecer e resolver destruir tudo. Então Deus amaldiçoou a terra e acabou com tudo, mas viu a possibilidade de um novo recomeço na vida de um homem que achou graça aos olhos de Deus, porque ele era justo, diz o texto sagrado, íntegro e andava com Deus, Noé e sua família. E aí Noé, depois de tudo isso, de todo esse desastre mundial, global, sem precedente, ele se salva com a sua família, e a oportunidade dele recomeçar de uma forma diferente, tendo como lição o erro dos que cometeram antes dele, e agora ele tem a oportunidade de fazer tudo diferente junto com a sua família, e ali com o temor de Deus. E a primeira coisa que Noé faz quando ele sai da arca é edificar um altar, e nesse altar fazer um sacrifício a Deus, ao ponto de Deus sentir o cheiro suave e dizer no seu coração: nunca mais destruirei a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem desde a sua meninice é má continuamente, nunca mais vou ferir a terra e os animais da terra, nunca mais vou amaldiçoar como fiz. Então Deus faz um propósito de que isso nunca mais iria acontecer, e aí Deus estabelece uma aliança com Noé, com o homem depois de Noé, com a sua descendência. E a aliança que Deus estabelece é que ele coloca o arco nas nuvens, que é o arco-íris, para que todas as vezes que aparecesse o arco-íris, Deus se lembraria da sua aliança que ele tem com a terra e com os habitantes da terra, de que nunca mais aconteceria um dilúvio global como aconteceu no período de Noé. E assim foi estabelecida essa aliança. Mas aqui a gente observa que Noé teve a oportunidade de recomeçar, e aí ele começa muito bem, edificando um altar a Deus e fazendo um sacrifício sobre esse altar. De repente Deus nos concede em Cristo Jesus a oportunidade de recomeçar,
de ser uma pessoa melhor, de fazer tudo diferente do que a gente fez no passado. Por quê? Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando a gente se arrepende dos nossos pecados e se humilha diante do nosso Criador, diante do Senhor, Ele está disposto a perdoar. Ele está de braços abertos para nos receber. Ele está disposto a nos dar uma segunda chance. Cabe a nós entender isso, que existe um caminho novo e vivo através do véu, o qual Jesus na sua própria carne inaugurou por nós. Quando o véu se rasgou de alto a baixo, Jesus entrou no Santo dos Santos, no próprio céu, não mais no tabernáculo feito por mãos humanas, mas no próprio céu, não mais com sangue alheio de animais, de touros, de bodes, de ovelhas, mas com o próprio sangue, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e de uma vez por todas nos redimiu, nos comprou, nos lavou, nos purificou. Agora eu tenho que abrir meu coração e aceitar pela fé, porque Ele me dá uma oportunidade de eu recomeçar. Veja Noé edificou um altar. Talvez você precise edificar um altar no seu coração, porque Deus está procurando verdadeiros adoradores. E se Ele olhou para você e encontrou em você, então você edifica esse altar, faça sacrifício nesse altar. Que sacrifício é esse? É como diz Paulo em Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis nos vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então tudo começa no altar do nosso coração, quando a gente se posiciona, quando a gente está disposto a oferecer sacrifício nesse altar, se humilhar diante do nosso Deus, reconhecer nossos pecados e nossa vida pregressa, pedir perdão. Se nós reconhecermos, nos humilharmos, lá em 1 João, lá no capítulo 1, versículo 9 e 10, ele diz: se dissermos que não temos cometido pecado, somos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, e o sangue de Jesus nos lava todo o pecado. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então Jesus está sempre disposto a perdoar, nos dar uma segunda chance. Cabe a mim entender essas verdades, abrir meu coração, reconhecer que sou um pecador, porque a Bíblia nos encerra nessa condição, diz que todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Está lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, mas no capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Jesus está sempre disposto a nos dar o perdão, a graça, que Ele veio trazer da parte do Pai, não oferecendo a cada um de nós que não merecemos, mas Ele oferece essa graça, e a gente precisa apenas acreditar. É um ato de fé, como diz Paulo: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, quando você aceita a Jesus no seu coração como o Senhor e Salvador da sua alma, confessando o nome dele com seus lábios, pode ter certeza que a partir desse instante, num ato de fé, e através de uma oração, sua vida começa a dar uma guinada. Pode ter certeza, de uma hora para outra, Deus começa a trabalhar na sua vida, porque você está dando legalidade e você está abrindo o coração e convidando Ele para morar na sua vida, no coração, no altar do seu coração. Você quer edificar um altar para Deus, como fez Noé, e sacrificar sobre esse altar, fazendo um propósito de a partir de hoje ser uma pessoa melhor, se arrepender dos seus maus caminhos, se voltar para Deus, buscar o Senhor enquanto se pode achar, mudar suas atitudes, sua forma de falar, de agir, de se portar, estar em busca do conhecimento de Deus, se espiritualizar, começar a ler a Bíblia, ir numa igreja, começar a buscar esse entendimento, porque aqui nesse livro está o segredo da vida eterna. É a tua vida eterna que está em jogo. Você quer viver para sempre? Onde é que você quer passar a sua eternidade? Eu quero dizer para você que não tem lugar melhor para ser passado do que com Cristo, com Deus. Jesus falou: vou na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou para o Pai vos preparar lugar, e voltarei outra vez para vos buscar, para que onde estiver estejais vós também. Então Ele foi preparar lugar, Ele vai voltar para nos buscar. Então tenha essa fé, confie, creia, tenha essa esperança nesse você, alimente isso através da palavra, dos evangelhos, que são livros biográficos que contam a vida, que contam a história de Jesus, que contam o que Ele falou, o que Ele disse, o que Ele ensinou, o que Ele fez, e isso é alimento a nossa alma, como disse Jesus:
As minhas palavras são espírito e vida, e nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra sai da boca de Deus. Então isso é alimento para o teu espírito, isso fortalece a sua fé, isso faz de você uma pessoa melhor, porque essa palavra saiu da boca de Deus. Deus falou: a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas cumprirá o propósito pelo qual a designei. E o propósito que Deus designou a sua palavra foi para salvar, curar, transformar, libertar, iluminar, fazer do homem um homem melhor, alimentar o espírito do homem e preparar o homem para ir morar no céu. Tá? Santificando ele. Essa palavra santifica, essa palavra transforma, essa palavra faz milagres. Quando você crê, foi por intermédio dessa palavra que Deus criou os céus e a terra, como diz lá em Hebreus capítulo 11, quando ele diz assim: pela fé entendemos que os mundos foram criados por meio da palavra de Deus, de modo que o visível foi feito aquilo que não se vê. E um dia essa palavra, o logo de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Como diz o apóstolo João: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é Cristo, o logo de Deus, a palavra de Deus, por intermédio de quem tudo foi criado, e sem ele nada que foi feito se fez. E um dia Jesus esteve entre nós para nos falar essas palavras de vida eterna, para a salvação da nossa alma, e trouxe um mandamento do céu. E o mandamento de Deus para a humanidade é de vida eterna. Ele falou: o mandamento do meu Pai que eu vim trazer aos homens é de vida eterna. O apóstolo João deixa muito claro isso quando ele diz lá em 1 João no capítulo 5, e o testemunho de Deus é este, que ele nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem um Filho de Deus tem a vida, quem não tem um Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Então a vida eterna está em Cristo. Abra seu coração, se arrependa dos seus pecados, se humilhe diante do seu Criador, edifique um altar no seu coração e passe a fazer esse sacrifício desse altar, oferecendo sua vida como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, seu culto racional, com entendimento, alimentando o seu espírito na palavra, que é pão, que alimenta, que é o maná de Deus, que Deus ofereceu a cada um de nós. Então se humilhe, se arrepende enquanto é tempo, se volte para Deus. Um dia o mundo antigo foi destruído por causa da corrupção do gênero humano. Noé é uma prova viva, mas Noé se salvou com a sua família, sobre as águas de dilúvio, que prefiguram um verdadeiro batismo. Quando a gente mergulha, significando que estamos sendo sepultados com Cristo. Quando a gente emerge da água, significa que estamos nascendo para uma vida nova da água e do Espírito, para se voltar para Deus, andar em novidade de vida. Então eu deixo essas palavras, espero que essas palavras tenham edificado a sua fé e tenham desafiado você a edificar um altar na sua vida, no seu coração, no seu lar, na sua família, e oferecer sacrifícios vivos, agradáveis a Deus, para que você possa achar graça aos olhos do Senhor e Ele possa aceitar você e mudar a sua história, mudar a sua sorte. Jesus falou que todo aquele que confessar o nome dele diante dos homens, ele o confessará diante do Pai e dos seus santos anjos. Paulo nos explica direitinho como é que se confessa Jesus, como é que se convida ele para entrar no coração. Ele fala assim: com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação, com o coração se crê para a justiça. A Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. Então quero convidar e desafiar você a confessar Jesus como o Senhor e Salvador da sua alma, a entregar a sua vida a Cristo, a se arrepender dos seus maus caminhos. A gente pode fazer isso num ato de fé, através de uma simples oração. E eu convido você a repetir comigo essas palavras. Eu coloco essas palavras nos seus lábios, para que você possa selar o seu destino, carimbar seu passaporte para ir morar no céu, porque é um ato de fé, e pela fé nós podemos fazer isso através de uma oração, e isso é muito espiritual. Então feche seus olhos, ou aí onde você está, eleve seus pensamentos a Deus, repita comigo essas palavras. Se não puder falar audivelmente, fale no seu coração, na sua mente. Repita comigo assim, diga: Senhor Deus, Criador do céu e da terra, eu reconheço que sou um pecador, peço perdão a Deus pelos meus pecados. Eu abro meu coração e convido Jesus para entrar na minha vida, e peço ao Senhor Jesus que lance os meus pecados no mar do esquecimento, e escreva o meu nome no livro da vida, porque eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que veio ao mundo para nos salvar. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida no teu altar e peço que o Senhor, ó Pai, aceite o sacrifício do meu coração, a minha vida, como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Eu entendo, ó Pai, que não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. E eu quero pedir a Deus que aceite o sacrifício da minha vida, e eu entrego, ó Pai, nesse momento, Pai, o meu lar, a minha família, tudo que sou, tudo que tenho nas mãos de Deus. Peço que o Senhor me abençoe, faça de mim uma pessoa melhor, e ó Deus, ilumine os meus caminhos. A partir de hoje eu entrego a minha vida a Deus e confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha alma. É a oração que eu faço no nome poderoso de Jesus. Amém.
Se você orou assim, queridos, então que Deus abençoe a sua vida. Espero que você, a partir desse instante, firme, convicto da sua escolha, da sua decisão, né, corra para os braços de Deus, porque não existe nenhum outro meio. Só Jesus pode, né, fazer um milagre, só Jesus pode mudar a sua história, só Jesus pode te abençoar, tá? Se essas palavras foram boas para você, então comente aí embaixo, tá? No comentário, dê o like, se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? Se você viu que essa palavra foi boa para você, então compartilhe com as pessoas que você ama, da sua família, amigos, conhecidos, familiares, tá? Nos ajuda a fortalecer esse canal para que essa mensagem chegue a outras pessoas. Então, desde já, né, eu agradeço a sua paciência de ouvir-me e de estar escutando e assistindo esse vídeo, né? Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Um beijo no coração e até outra oportunidade assim, se Deus assim nos permitir.